Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Tia Solange. Alguns de vocês já me conhecem, né? Já tiveram aulinha comigo. Muitas saudades de vocês, viu? Hoje nós vamos ver mais um pouquinho desse livrinho aqui, ó, Jesus e o Lar, que vocês já estão estudando, né? Hoje a gente já está no capítulo 10. Semana passada, a tia Dorinha fez o capítulo 9, que era sobre a escola, não é mesmo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desequilíbrio no lar. Por que acontece, como aconteceu com esse nosso coleguinha aqui, ó, de muitas vezes ficar tristinho porque tem muita briga no lar, né? Os irmãos se desentendem em todo momento, os pais vivem discutindo, aí a gente fica triste, chora, né? Fica muito chateado. Por que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece isso devido a um fator, a um problema que chama obsessão. Vocês já ouviram falar? Obsessão é quando um espírito já desencarnado e que não é muito bom ainda, não tem muito conhecimento da bondade, ele fica fazendo sugestões através da inspiração, sugestões negativas para as pessoas. Então o espírito, né, que não é bom, porque o espírito bom, ele nunca vai fazer isso. Ele nos aconselha, nos sugere, mas nunca nos obriga a nada e não sugere nada de errado nunca. Mas um espírito que não é bom, que ainda está fazendo coisa errada, não aprendeu a fazer o bem ainda, ele fica fazendo isso que chama obsessão. Ele fica em cima da pessoa, sugerindo o tempo todo coisas erradas, deixando a pessoa mais nervosa, mais agitada, querendo que ela brigue, querendo causar desavença muitas vezes em nossos lares. Só que há uma coisa muito importante que nós precisamos saber. Esses espíritos, eles só ficam com a gente, só ficam querendo dominar a mente da gente se a mente da gente já tiver coisas negativas. Se a gente já tiver cheio de ciúme, ódio, cheio de coisas erradas, egoísmo em nosso coração, aí eles ficam aí sugerindo em cima daquilo. Mas se a gente tiver em nosso coração e nossa mente só coisas boas, eles não conseguem nos obrigar a nada. Mas o que acontece se o nosso lar tiver acontecendo esse tipo de coisa? O que a gente poderia sugerir àquele nosso coleguinha que nós vimos no começo, que está com esse problema no lar dele? Para evitar a obsessão no nosso lar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no bem, sentir o bem, não ficar pensando e sentindo coisas erradas. E além disso, a gente deve sempre fazer a prece com muita paciência com todas as pessoas que estão na nossa casa e com as dificuldades de todos. Então, a primeira coisa para evitar a obsessão é a nossa reforma íntima. É fazer o possível para pensar no bem, para sentir coisas boas. O que mais? Oração e paciência diante das dificuldades da vida. Como a gente está vendo aqui nesse desenho, estão vendo? O menininho está doente, a família dele está fazendo o quê? Oração. Porque se desesperar, ficar com raiva, ficar com mágoa, ficar xingando, vai atrair esses espíritos que não são bons e a coisa vai ficar muito mais difícil. Nesse aqui de baixo nós vemos o quê? O culto do evangelho no lar. Gente, como nós já falamos do culto, né? É aquela hora que a gente se reúne, toda a família, para oração e estudar o evangelho de Jesus. Vocês estão vendo nessa gravurinha a família reunida e os espíritos tudo em volta aprendendo. Então, na hora do nosso culto, tem a nossa família desencarnada, tem os nossos espíritos protetores e tem aqueles também que às vezes não sabem fazer coisa certa ainda, que vêm aprender. Então, ao invés deles ficar obsediando a gente para a gente fazer coisa errada, eles vão aprender a coisa certa no culto e não vão querer mais fazer isso. Olha o tanto que o culto no lar e a prece é importante, hein? O que mais que a gente pode fazer para não acontecer essa situação de obsessão no nosso lar? A próxima coisa que a gente pode fazer, gente, é o passe. O passe é muito importante. Vocês lembram que quando a gente vai na escolinha, a gente senta lá, tem oração, a gente reza para afastar da gente todo o mal, toda coisa que é negativa? Pois é, nesse momento nós também estaremos ajudando esse irmãozinho que está em dificuldade, querendo nos sugerir o mal. Mas a tia pulou esse de cima aqui, que é muito importante, ó. Leitura edificante, ler coisas boas que ensinam bem.
aquele tanto de livrinho espírita, né, que tem. A gente deve ler sim, estudar sim, para através das historinhas a gente mudar o nosso pensamento para o bem e o nosso coração também. E finalmente aqui, ó, tem as reuniões mediúnicas, que são aquelas reuniões que não acontecem na nossa casa, acontece lá no centro, em dia específico de tratamento, onde vai ser socorrido aquele irmãozinho que está querendo ensinar a gente coisa errada, está querendo pôr na nossa cabecinha coisa errada, e a gente também. Porque não nos esqueçamos jamais, ele só nos obsedia, ou seja, ele só fica querendo inspirar coisas erradas se a gente já tiver pensamentos de egoísmo, de ódio, de gula, de fofoca. Então, todas essas coisas ruins atraem espíritos que não são bons. Então, para livrar a gente desses espíritos que não são bons e para ensiná-los também a ser bom, temos que fazer coisa boa. Culto no lar, oração, o passe, boas leituras e bons pensamentos e sentimentos em casa. Viu que não é tão difícil assim? Outra coisa muito importante é a desencarnação em nossa família. Quando a gente fala em desencarnação, apesar da gente estudar que o espírito não morre, que vai para o plano espiritual, a gente fica tristinho, não fica? Como acontece aqui, ó, a mocinha sofreu um acidente de carro e ela o quê? Desencarnou. E ela tá sem entender direito o que aconteceu. Nossa, o que aconteceu? Olha nesse outro aqui, ó, o senhorzinho já bem idoso, já bem velhinho, o corpinho dele ficou fraco, é natural, né? Aqui até fala com a gente, ó, que a desencarnação é uma coisa natural do corpo físico. O nosso corpo fica velhinho, morre. Ou se não, a gente tem alguma doença, sofre algum acidente, que já é da programação de vida da gente. Às vezes a gente toma todos os cuidados e mesmo assim ocorre alguma coisa que a pessoa desencarna. Por quê? Porque já é da programação de vida dela. Ela já programou aquilo antes de renascer. Ela já podia voltar para a parte espiritual, que ela já tinha aprendido muita coisa aqui. Então, quando isso acontece, como nós devemos agir? Olha aqui nessa historinha, gente, tadinha da Dona Lourdes. Olha, a filhinha dela desencarnou, a Laura morreu. Olha a tristeza que ela tá, gente. E a Laurinha tá aqui, ó, mamãe, eu estou aqui, eu não morri. Mesmo a gente sabendo que a pessoa não morreu, que tá no plano espiritual, a gente fica tristinho, porque a gente vai ficar longe dessa pessoa. Ela vai ficar lá no plano espiritual e a gente vai ficar aqui. A gente quase não vai encontrar, a não ser nos momentos de sonho, né? De sono, ou quando a gente desencarnar lá no futuro. Então a gente fica tristinho. Mas essa tristeza deve ser sem desespero, sem raiva, sem rancor, porque a gente sabe que já foi a hora mesmo da pessoa desencarnar, né? E olha o que a gente deve fazer quando uma pessoa da nossa família desencarna. O que a gente deve fazer, gente? Oração. Olha o que essa família está fazendo pela Laurinha, ó. A Laura está aqui, ó, né? A mamãe dela muito tristinha, tadinha, fica tristinha mesmo, né? Que ela vai ficar um tempo longe da filhinha dela, mas o resto da família toda vai ler uma página do Evangelho e vai fazer a oração. Para quê? Para os bons espíritos acolherem a Laurinha lá no plano espiritual e ela ficar feliz lá e a mamãe dela ter o conforto aqui. Então, quando alguém desencarna, o principal é oração por essa pessoa e por toda a família, não é mesmo? Agora que nós já aprendemos muita coisa desse nosso livrinho na aula de hoje, eu vou pedir vocês para fazer uma atividade, tá? Para vocês fazerem em casa. Olha o que essa atividade nos diz. Olha o que ela fala, olha. Para construir uma casa é preciso telha, tijolo, areia e cimento. Para formar um lar é preciso o quê? Amor, respeito, obediência e paciência. Qual tem sido a sua colaboração para a harmonia do seu lar? Dê uma nota para você de 0 a 10. Então, eu quero que vocês façam isso, tá? Dê uma notinha para vocês aí, ó. No amor. Como é que tá o amor em casa? Respeito. Como é que tá o respeito com os familiares? A obediência aos pais e a paciência com as dificuldades de cada um. Porque todo mundo, gente, tem suas dificuldades.
todo mundo tem seus momentos difíceis, todo mundo erra, faz coisa errada, e a obrigação da família, a obrigação de quem ama é ter paciência, não é? É ter tolerância, entender o jeito da outra pessoa. Muitas vezes a gente briga muito em casa porque não entende o jeito da outra pessoa. Então a gente tem que entender e largar de muito reclamar, de muito fofocar, de ficar sem paciência, de ficar com egoísmo, achando que só a gente está certo. E para a gente aprender isso, a gente vai ouvir uma musiquinha, tá? Para encerrar. Essa musiquinha chama Quem Não Tem Defeito. Vocês ouçam e pensem bem. Vamos ouvir, vamos refletir bastante qual deve ser o nosso comportamento no lar. Tudo de bom para vocês, uma excelente semana. A tia tá muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus. Tchau. É muito chata uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força pra deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, lembro de mim e faço força pra deixar de agir assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seus brinquedos com ninguém, mas sem atrafe na minha vista. Vejo que às vezes egoísta eu sou também. Pois é, aí que está. A gente tem é que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. É muito chata uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força pra deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, lembro de mim e faço força pra deixar de agir assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seus brinquedos com ninguém, mas sem atrafe na minha vista. Vejo que às vezes egoísta eu sou também. Pois é, aí que está. A gente tem é que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito.